Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Face do Correio de Atibaia. Hoje o nosso tema são os impactos da pandemia na assistência social, na saúde e na educação. A gente tem duas convidadas muito especiais aqui. Uma delas é a Benedita Aparecida da Silva. Ela é advogada formada em 2008 na Unifaat, na primeira turma da Unifaat, a primeira turma de Direito. Ela é integrante dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, desde 2009. Atuou de 2010 a 2018 como advogada da Defensoria Pública da OAB em Atibaia. Ela é advogada da Associação dos Servidores do SAAI desde 2005, há 5 anos, e é especialista em gestão de planos de saúde desde 2016. Ela também é especialista em gestão de planos de saúde, né, pelo SENAC, e atualmente ela tem um escritório no Jardim Alvinópolis, das áreas de família e sucessões e da área previdenciária. Boa noite, Benê, tudo bem com você? Tudo bem, Osni, boa noite, quero agradecer o convite, essa oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com a minha amiga Neia, e quero também cumprimentar todos que estão nos assistindo neste momento, e espero que a gente possa ter um momento proveitoso, né, que o conteúdo seja útil para todos que estão assistindo. Está estreando em live hoje. É a primeira vez que você faz? Estou estreando, primeira vez. Ah, que bom, que seja a primeira de várias, viu? As portas estarão sempre abertas e espero que a gente volte a se falar novamente. Também. A gente está aqui também com a Edneia Prado da Costa, já é nossa, vou falar velha conhecida, nossa querida conhecida aqui do Correio, né? Ela é assistente social, é também bacharel em Direito com especialização em Serviço Social e Políticas Sociais, que é a área que ela atua. Ela tem especialização também em Direito Constitucional e já atuou com crianças e adolescentes na criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela também tem conhecimento na área de recursos humanos, trabalhou coordenando programas de atendimento, ambulatório de saúde mental, e atualmente ela faz consultoria e assessoria em benefícios assistenciais e previdenciários. Boa noite, Edneia, tudo bem? Tudo bem, Osni, e você? Estamos aí, sobrevivendo à barbárie, né? Sim, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite. Você sabe que eu fico honrada com o seu convite e, principalmente hoje, de partilhar esse momento com a minha amiga Benê, e eu espero que seja bom para todo mundo, que todo mundo que esteja assistindo participe, mande perguntas, para a gente poder ter um momento bastante proveitoso. Você e a Benê são contemporâneas, né? Sim. Nós somos da primeira turma de Direito da FAAT, hoje Unifaat. Quero mandar um abraço também aos meus alunos da Unifaat, eu também sou professor na área de comunicação, aos colegas professores, aos diretores, a todos os funcionários, e dizer que a gente está morrendo de saudade de estar pertinho e dar um abraço em vocês, mas isso vai acontecer logo, assim que as aulas voltarem ao presencial, a gente vai estar junto aí. Né, esse ano é ano eleitoral, 2020, e a gente vê que em todas as eleições tem essa coisa de assistencialismo, né? E para quem não sabe, são pessoas que vão à procura de pessoas mais carentes para levar uma cesta básica, levar um presente, tem uma outra coisa assim, conseguir consulta antes do tempo, né? Furar fila, essas coisas que a gente conhece muito bem. Isso é o assistencialismo, né? Não é assistência. Ela não está assistindo a pessoa, mas ela está promovendo um ato de assistencialismo, que é um ato de levar vantagem, né? Qual que é a diferença, você que é dessa área social, entre assistência social e o assistencialismo? Usni, muito boa a sua colocação, porque assistencialismo é um trabalho voluntário, pontual, de caridade individual que a pessoa faz.
E você levantou a questão de, nesse momento de campanha política, as pessoas fazerem isso. Já é bom a gente colocar que isso é proibido, que isso não pode fazer, isso é contra a lei, não pode acontecer. Mas a diferença de política de assistência social com o assistencialismo, ela é muito grande, porque a política de assistência social é uma política, uma garantia de direito para todos, né? Diferentemente de você ter um ato de caridade com alguma pessoa. Então, nós temos que pensar que a política de assistência social é um direito do cidadão, é uma política de proteção social, que também está incluída na Seguridade Social, e é para todos. Não é um ato particular. Uhum. Então, na realidade, é um trabalho público, né? É um direito do cidadão. Sim. Que lhe assegura questões que estão garantidas, sobretudo, na Constituição, né? Na Constituição Federal. É uma política de proteção social para as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. É uma política tão ampla que ela atende, ela traz inclusão social. Ela atende a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a pessoa que tem algum transtorno mental, qualquer pessoa que se encontre em vulnerabilidade social. Você falou em direitos, aí eu queria aproveitar para perguntar para a Benê, dando novamente uma boa noite e agradecendo por ter aceito estar aqui com a gente, é uma honra também. E eu queria saber como você vê você hoje, nesses dias que a gente está vivendo, né, os impactos no exercício profissional. A gente vê pela televisão, principalmente, médicos, enfermeiros, psicólogos, mas também assistentes sociais que estão na rua buscando levar os direitos dessas pessoas que estão passando por mais necessidades. A gente sabe que áreas de vulnerabilidade são as mais atingidas na pandemia, principalmente porque as pessoas moram em locais muito pequenos, onde tem uma população muito grande, né? Então, na sua atuação profissional, como é que funciona quando o cidadão não consegue acessar os direitos? É óbvio que todos têm direito, a Constituição diz que todos somos iguais, mas o que fazer quando esse cidadão se vê desassistido e não consegue acessar os seus direitos? Muito boa pergunta, Osni. Primeiramente, antes de falar de acesso, de negativa de direitos, a gente tem que falar o seguinte, como você falou, todos têm direito. Aí, a gente tem uma barreira, porque assim, quando uma lei é publicada, em tese, todo mundo tem o conhecimento, mas na prática não é assim que funciona. Principalmente, nós vimos muito isso agora nesse tempo de pandemia, com auxílio emergencial fornecido pelo governo, que nós vemos tantos entraves para as pessoas terem acesso àquele direito. Tá lá, deu direito, o governo deu direito a esse auxílio emergencial, as pessoas estavam cumprindo os requisitos, porém, o acesso. Via celular. Nossa, todo mundo tem celular, mas tem pessoas que têm celular que não têm acesso ao aplicativo. Tem pessoas que não têm acesso nem à internet, não tem a leitura, não tem a compreensão dos documentos que têm que ser utilizados para você ter acesso àquele direito. Então, assim, nessa pandemia, nós vimos o quê? Tanto os profissionais como o cidadão comum, na verdade, tendo as dificuldades, tendo que enfrentar aí um obstáculo, que é a tecnologia, porque tudo passou a ser via internet. Tanto é que eu acompanho a questão dos benefícios previdenciários mesmo, né? Que
você vê que está a fila gigantesca aí para atendimento, porque não tinha mais a perícia presencial. E aí o governo falou, a gente vai fazer um adiantamento no caso de auxílio-doença, ou no caso de uma licença por conta de trabalho, de acidente de trabalho. Aí tinha alguns requisitos para serem cumpridos em relação, por exemplo, ao laudo médico, que a pessoa que não tem conhecimento, não tem leitura, como que ela vai fazer um pedido para o médico de um laudo daquela forma? Então, assim, aí a gente vê a importância do profissional do direito, que por mais que fale que as pessoas podem ter acesso aos direitos previdenciários sem o auxílio de um profissional, de um advogado, a gente vê o entrave que é para ela ter conhecimento da documentação que ela tem que apresentar, a forma que tem que ser esse documento. Então, a pessoa não tem o conhecimento do seu direito e também não tem essa dificuldade em relação a acessar esse direito. Então, nós vemos na pandemia muitos direitos. Tem direito para isso, direito para aquilo outro, porém, e o acesso? Então, nós temos que vermos claramente que o Estado, ele tem um papel, ele tem que ser atuante, no sentido não só de falar, tem direito, mas o acesso, fornecer instrumentos para o acesso. Nós vimos também em relação à educação, quanta dificuldade para a criança, para o adolescente, para o jovem ter acesso às matérias, sendo que muitos moram longe, já tem a dificuldade de ter o acesso de chegar até a escola, agora tem mais esse entrave, que às vezes é um celular na casa para todo mundo usar, os aplicativos de reuniões que as pessoas tinham que ter acesso, nós mesmos advogados, agora audiência virtual, ficou um tempão sem ter audiência, agora a trabalhista estão pedindo a audiência virtual, criminal, coisas que a gente não está habituado. E se para nós que somos profissionais já tem uma dificuldade, imagina para essas pessoas que não têm acesso à informação, não tem um computador, não tem a internet. Então, nós vemos que é importante o Estado atuar para que forneça mecanismos realmente práticos, para que a pessoa consiga acessar esses direitos. Você tocou num assunto bem importante, e a gente que costuma andar pela cidade, muitas vezes vai numa loja de celular, essas lojas de eletrônicos, precisa comprar um cabo, um fone, a gente vê pessoas mais idosas com aquele telefone simplesinho, que não tem acesso à rede social, aquele telefone que a gente usava talvez há 5, 10 anos atrás, que por força da necessidade, do trabalho e tudo, a gente hoje tem um smartphone, essas pessoas não têm. Muitas vezes ela vive sozinha, uma pessoa idosa, e tem que ter o telefone mais simples possível para o caso de uma emergência, ou até para ligar para um filho, ou para receber uma chamada, ela só aperta o verde para atender um telefone, E muitas dessas pessoas também, elas vivem de crédito. As pessoas, muita gente que está assistindo, ou muita gente que tem uma condição de vida melhor, não imagina que as pessoas vivem de crédito, põe R$15, põe R$20, e aí expira. Quando ela precisa de uma assistência, uma seguridade social, ela entra em contato, aí entra uma ligação que fica 5 minutos para atender o sujeito, você é o 13º da fila. Eu entrei em contato com os Correios, eu não consegui falar com ninguém, Sim. Muitas vezes eu estou numa live, numa aula, e a ligação cai. Então a gente vê, eu tenho alunos da universidade que falam, professor, eu não consegui assistir a aula da professora tal, porque a minha internet ela é lenta, ela é a mais baixa que tem. E aí a gente pensa, mas o cara está na universidade, o cara trabalha, e o cara é um estagiário, ele precisa ajudar a família, então precisa ter essa compreensão também, As palavras foram muito bem colocadas aqui. E a gente falando de pandemia, assistência social, queria perguntar para a Neia uma outra questão, a gente bem didático hoje, Qual a diferença entre assistência social e seguridade social? A gente falou do assistencialismo e assistência, agora, o que é seguridade social? Que às vezes precisa traduzir, Sim. Ao mesmo tempo que a assistência social deu suporte nessa pandemia para as outras políticas públicas, como foi agora no auxílio emergencial,
por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único, deu suporte também para a educação, com a segurança alimentar daquelas crianças com vulnerabilidade social e que não iam na escola, mas precisavam da alimentação. A assistência social também é um dos tripés da Seguridade Social, porque a Seguridade Social, ela envolve 3 ações: assistência social, saúde e previdência social. Todas essas políticas públicas, elas são dever do Estado. E a gente percebe que onde o Estado não funciona, onde o Estado não ocupa, a própria comunidade procura outros meios, porque a assistência social foi tão fundamental neste momento, mas ela não teve perna para dar todo o suporte que precisava para essa população. Então, a população procura outras pessoas e chega, muitas vezes, até no operador do direito, por conta de indicação, que ele não consegue acessar o seu direito. Então, a Seguridade Social é importante colocar que a saúde é para todos, gratuita e universal. Assistência social é uma política não contributiva, porque a previdência social já é uma política pública contributiva. Se você não pagar antes, você não consegue ter o seu direito garantido. Por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esta é a diferença da política de previdência social com a política de assistência social, em que pese que essas 3 políticas, essas 3 ações, elas compõem o tripé da Seguridade Social, que existe para quê? Para proteção social, para proteção do cidadão em momentos que ele se encontra vulnerável. Então, nós temos que pensar nisso. Só que essas 3 políticas, elas se encontram atacadas desde o governo federal, e isso tem causado um impacto muito grande nos municípios. Por quê? Porque quem cuida das pessoas, quem cuida do seu cidadão, é o município. Então, nós temos que pensar em fortalecer essas políticas públicas, em se mover, se unir, para que a gente tenha essa garantia de direitos. Porque, principalmente nessa pandemia, em que as pessoas perderam emprego, perderam renda, não conseguiam nem trabalhar no dia a dia, mesmo um trabalho informal, aí elas não conseguem acessar nem as políticas de educação e nem de saúde, porque o que a gente percebe no dia a dia é que quando a pessoa não tem renda, menos ainda ela consegue acessar as políticas e os serviços públicos. É interessante isso que você está dizendo, e eu não sei se as pessoas acompanham a novela, né, da Globo, mas tem uma novela em que o rapaz ele está desempregado e ele foi desalojado de casa, né? Ele foi despejado, parece que é o marido da Juliana Paz. Ele foi despejado e teve que sair de casa, quer dizer, ele está desassistido, né?
E aí ele obviamente, como ele não tem emprego, parece que a novela foi feita agora, né? Como ele não tem emprego, parece que ele vai partir para o tráfico de drogas, que é um lugar onde o Estado não está presente. Obviamente, se o Estado não está presente, oferecendo a seguridade, o emprego, a educação, a pessoa parte para aquilo que tem ali no momento para não ver os filhos passando fome, né? E por falar nisso, o presidente da República parece que essa semana ele reclamou, ele disse que as crianças, elas não vão na escola para estudar, elas vão para comer. Então parece que a pessoa, ela não tem noção da realidade e não percebe que as pessoas não têm o que comer, muitas vezes porque não tem um emprego, não tem renda, não tem um salário, não tem um aluguel, então ele mora num espaço de ocupação, muitas vezes nem é ocupação, ele mora na rua, e não tendo o que comer, ele precisa ir para a escola. Então, o nosso presidente, alguém precisa avisar para ele que existem esses problemas sociais para resolver, que muitas vezes está na ponta, como você colocou, que está aqui na nossa cidade, que infelizmente também tem esse tipo de problema, que talvez não seja dessa gestão, não seja da administração passada, mas que são problemas que a gente precisa resolver, porque onde o Estado não está presente, no caso o município, ou o governo estadual ou federal, a gente precisa criar políticas públicas, né? Exato. Aí eu queria perguntar para a Benê. Então, Benê, a gente falou agora que a Constituição é igual para todos, né? Que todos têm direitos, como está na Constituição, mas se a Constituição ela garante a igualdade, por que nem todos têm acesso à saúde, educação, aos serviços públicos? Se todos somos iguais perante a lei, como diz a Constituição. Provocação para vocês do direito, hein? Essa é uma provocação. Realmente é uma pergunta pertinente. Porque, assim, antes da gente falar de ter direito, como eu já comentei, a gente precisa, eu acho que o fundamental para a gente ter acesso aos direitos é a educação. Não é educação no sentido de conteúdo. Eu tenho muito conteúdo, não. Mas na educação no sentido de que ela forma o cidadão, ela apresenta a pessoa para a sociedade. E ela vai ganhando experiência, seja durante os estudos, seja trabalhando, e isso vai formando o caráter dela, as experiências que ela tem, as vivências que ela tem dentro de casa. E muitas das vezes eu posso falar particularmente por mim, porque sou de família pobre, família de negro, mulher, tem todos os obstáculos aí, as condições, tipo assim, para não dar certo. As pessoas já olham e já falam assim, você não vai ter acesso. Quantas vezes eu me vi com acesso negado ao emprego, porque na época que eu me formei, em 96, se colocava muito nos anúncios de trabalho a questão da aparência, você tem que ter boa aparência. E isso eu vejo como um racismo velado. Se você não tem boa aparência, então não dá. Você precisa ter noções de informática, e daqui a pouco você vai passar na entrevista, fala que você tem que ter experiência, sempre alguma coisa te limitando, te impedindo de alcançar. Então, eu tive muita dificuldade para arrumar emprego. Todos os empregos que eu tive foi porque alguém indicou, alguém que me conhecia como pessoa, e aí me indicou, eu consegui trabalhar, mas sempre dentro de mim eu queria estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, por mais que tinha limitação, que na época em que que eu fiz o ensino médio, não é que nem hoje, que o pessoal tem todos os livros, tem um acesso, tem a internet, nem tinha internet, né? As provas eram no mimeógrafo, para se ter ideia, e a gente tinha que ir na biblioteca para poder fazer pesquisa, escrever à mão, é totalmente diferente do que é hoje, o acesso. Mas mesmo assim, eu tinha dentro de mim que eu queria fazer a faculdade. Aí eu terminei em 96, eu tentei várias vezes ingressar numa faculdade pública, estadual ou federal, e fui com os burros na água, porque o nível do nosso ensino público é muito baixo se comparado ao ensino privado. Eu tive a oportunidade até de fazer um cursinho, que eu ganhei uma bolsa no Colégio Atibaia, fazer o cursinho do Etapa,
e eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo, não dava conta dos exercícios, e o nível era totalmente diferente de aprendizado. Parecia que eu não tinha ido para a escola. Eu tinha essa sensação. Então, às vezes, as pessoas olham assim, mas você fez a faculdade. Hoje, consegui fazer a faculdade, fui entrar na faculdade em 2004. Consegui ingressar, estava desempregado, tinha acabado de perder o emprego, consegui por meio do FIES, que é o financiamento estudantil, porque na época não existia o ProUni, não existia SISU, não existia essas políticas, escola da família, não existia Educafro, que fazia as pessoas de baixa renda, as pessoas negras, contribuíam essas políticas para que as pessoas acessassem o ensino superior. Então, assim, a importância da educação é tão grande, porque, assim, eu vejo, a começar pela minha vida, foi muito difícil, as pessoas olham para a gente, até hoje, por mais que eu seja advogada, eu não tenho o hábito de ficar assim, dando carteirada, né? Porque eu acho que a pessoa não tem que te tratar bem com educação por conta da profissão que você tem. Mas porque você é um ser humano que é digno de respeito. Independente da sua condição social, independente se você tem uma faculdade ou não, tem uma profissão ou não, todo outro ser humano é digno de respeito. E eu percebi o seguinte, que toda essa questão, tanto é que eu até discuti isso na faculdade, no meu TCC, sobre as cotas, né? O sistema de cotas, por mais que as pessoas falem assim, mas, poxa, fulano não tem condição, só porque ele é negro, ele vai entrar porque ele é negro, entendeu? Como se você não tivesse capacidade intelectual para ingressar. E eu até discuti isso no meu trabalho, no TCC, todo mundo foi meio polêmico, né? Porque eu falei de um outro ponto de vista, de um outro olhar, e eu vejo, assim, que é interessante e é contraditório que as pessoas que estudam nas escolas públicas, para ela conseguir ingressar numa faculdade pública, ela tem que fazer um bom cursinho, que às vezes custa quase o valor de uma faculdade. Quem ingressa nessas faculdades são quem tem dinheiro ou aqueles de classe média que conseguiram estudar no ensino privado, pelo menos no ensino médio, porque é a base, né? Que, na verdade, a gente poder ingressar no vestibular, numa faculdade. E a gente vê isso, que é contraditório. Aí as pessoas que não têm condições financeiras, que estudaram em escolas públicas, ingressam nas faculdades particulares, porque eles fazem o quê? Políticas para ingresso em faculdades privadas e não para ingresso em faculdades públicas. Isso é bem contraditório. Mas... Então, na verdade, todos são iguais perante a lei, mas o acesso não é igual para todos, né? Não é. Não é igual. E assim, essas cotas auxiliam nesse sentido, para tentar trazer um equilíbrio. Não que elas são a solução para tudo. Não são solução. Mas é uma forma de equilibrar essas relações, né? Isso, na realidade, vem de muito tempo. Não é o governo do PT, o governo do PSDB, o governo do MDB, do PQP. Na verdade, isso vem desde a Lei Eusébio de Queiroz, né? Quando foi instituída a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de seres humanos, né, para cá, então não se podia mais contratar pessoas para fazer o trabalho que a pessoa devia fazer, que é o trabalho escravo, né? Na realidade, essas pessoas que contratavam os escravos, elas não trabalhavam, elas contratavam alguém para fazer algo que elas nunca souberam fazer. Essa é a grande verdade. Então, se tinha alguém para limpar o chão, é porque alguém sujava, mas não sabia limpar. Mas ainda bem que está só aquele tempo, porque mudou muito, né? Hoje, essas pessoas que têm dinheiro, elas sabem fazer isso. Elas limpam o chão, elas lavam o carro, elas fazem comida, né? Não tem mais. Ainda bem que não tem mais isso, né, gente? Graças a Deus mudou bastante. Mas o mais curioso é que no cursinho ninguém fala o que é Lei Eusébio de Queiroz, ninguém fala que quando os escravos foram libertados, né, dos seus postos, eles não tinham terra, eles não tinham emprego, não tinham especialização. E o país preferiu trazer imigrantes de outros lugares para ocupar os postos de trabalho, deixando negros, indígenas e outros que hoje vivem em quilombolas e vivem em reservas, né, que são muito pequenas para a quantidade de pessoas, vivem numa condição que, infelizmente, precisa ter a cota, por causa dessa desigualdade. E a educação, como você falou, é a abertura para uma transformação na vida, né?
Sim. Então, eu queria perguntar para a Néia, por que a educação implica no exercício dos direitos? Por favor. Oi? Desculpa, Osni. Estou pedindo para a Benê fechar o microfone dela. Eu acho que é por isso que está dando eco no meu áudio aqui. Fechou? É que diminuiu. É? Tem que tirar o do alto-falante. Deu? Melhorou? Oi? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Tudo bem, tudo bem. Então, eu ouvido só, mas isso sou eu mesmo, então, não é a transmissão, não. Só um ouvido está funcionando, mas... a gente está falando da educação, que é um trampolim, evidentemente, para você atingir postos, né, de trabalho e você conseguir atingir o sucesso. Evidentemente, não esse sucesso que a gente imagina de consumo, sim, de você ter dinheiro, mas, evidentemente, para você ter uma condição de vida razoável para a família e para os seus, né, digamos assim. Mas a gente está falando de direito, e por que a educação implica também no exercício dos direitos? A educação é um direito? Hoje a gente tem tanta escola por aí, né? E as pessoas falam, porque o cara não vai estudar? Como é que é isso? É um direito, mas é para todos, é universal? Existe oferta para isso, para as pessoas estudarem? É isso. Na verdade, a educação, ela não é só um curso profissionalizante ou ensino superior. A educação, ela tem que vir desde a primeira infância. Eu digo que a criança, ela tem que ser bem cuidada desde antes do nascimento. Em que pese a gente achar que cada política pública age e atua e tem uma ação separadamente, ela não tem. São políticas que têm que ter uma interlocução, porque essa criança tem que ser bem cuidada antes do nascimento, porque a escola, a educação, ela não é uma transmissão de conteúdo, ela é uma experiência de vida, ela é um desenvolvimento global da criança, ela precisa ter uma experiência em grupo, ela precisa compartilhar conhecimento. Então, ela tem que ser desde a primeira infância, porque a formação ela tem que ser global, e a criança tem que ser bem acolhida, porque a criança, quem é, Osni? É a pessoa do futuro. Se você não cuida bem dessa criança, qual o futuro que nós vamos ter? E a escola é para todos, só que quando o governo não investe nas políticas públicas, como a gente disse, outros atores, outras pessoas vão ocupando esses lugares. Então, a gente tem aí a privatização, assim como da saúde, com os convênios médicos, nós temos as escolas privadas, até porque o cidadão, ele não tem conseguido se organizar para reivindicar o seu direito. Ele não tem conseguido se organizar para falar, não, eu tenho que ter essa política pública. Geralmente, a classe média, ela vai buscando outras alternativas. Ela faz um convênio médico, ela coloca o filho estudar numa escola privada, porque ele está acreditando que o ensino vai ser melhor. E quando ele perde o emprego, porque a classe média somos nós, dependemos de emprego para viver, para manter as suas contas. E quando ele perde o emprego, primeira coisa que ele faz é cortar o convênio médico e é cortar a escola privada do filho para voltar para a política pública. Então, você quer falar? Não, eu queria saber o seguinte, por exemplo, né, a gente vive numa cidade
que eu admiro, que eu gosto de viver aqui, uma cidade limpa, arborizada, com vias que te levam para qualquer lugar em pouco tempo, as escolas são muito boas, mas como é que se constrói isso? A gente fala tanto em política pública, mas como é que é isso? Você tem que ter pessoas que pensem em projetos que implantem uma política que seja efetiva, né? Como é que... queria perguntar para vocês duas. Para quem está assistindo, a gente fala tanto em política pública, mas parece um palavrão ou alguma coisa assim. Mas como é que na prática isso acontece? O que precisa para acontecer? Posso falar? Na verdade, o município tem a sua área de competência, porque existem competências do Estado, do município e do governo federal. Isso que a gente muitas vezes não compreende para saber reivindicar os nossos direitos. Por isso que a educação também é importante, que ela abre esses caminhos. Quanto a competência do município, em Atibaia, nós temos uma política pública de educação, que seria o ensino fundamental, muito boa, ela tem bons resultados, mas nós também temos que lembrar que os profissionais que estão na linha de frente dessa política pública aqui em Atibaia, da rede municipal de ensino, são pessoas comprometidas com a educação. E isso também tem um peso. Mas a gente enfrenta ainda sala com muitos alunos, isso não é interessante, porque o professor, ele não consegue dar devida atenção a esse aluno. Então, esses são pontos que a gente poderia se mobilizar enquanto pais dentro da escola, reivindicando isso, ou dentro de uma comunidade, dentro de uma associação de bairro, reivindicar, por exemplo, a diminuição de alunos dentro de uma sala de aula do município. E, passando do ensino fundamental, nós já temos uma responsabilidade do Estado, que a gente sabe também que os professores não têm infraestrutura, são salas de aula repletas de alunos, os professores são mal remunerados, e parece até um chavão, mas qual disciplina, qual profissão que não precisa de um professor? A categoria dos professores, cada dia mais, eles estão sendo desvalorizados. Cada tipo de vínculo empregatício dos professores é um tipo de vínculo empregatício. Isso também não poderia acontecer. Então, nós temos que pensar em se mobilizar, em sindicatos, em associações de pais, associações de bairro, para se dedicar a isso e reivindicar um ensino bom para os nossos filhos. E outra coisa, desde o ensino da pré-escola e de creche, porque nós precisamos de creche no município, e já é um outro tipo de verba que vem para o município, ou muitas vezes não tem a verba do município, é o próprio município que tem que separar esse dinheiro para esse tipo de serviço. Então, nós temos que pensar em tudo isso e garantir para as nossas crianças esse ensino desde sempre, porque eles são o futuro do nosso país. Bebê, na ausência dessa política pública, como a gente está comentando aqui, né, está falando que as crianças são o futuro, o papel da escola, mas quando isso não acontece, qual o papel do judiciário? Quem está assistindo a gente, a pessoa fala, olha, eu não consegui vaga para o meu filho, não tem creche,
porque as salas estão lotadas. Existe algum mecanismo, ou existem meios do cidadão recorrer à justiça para que isso seja solucionado ou resolvido? Boa pergunta, Osni. Sim, porque o que acontece? Quando o Estado não atua da forma, seja município, seja Estado, né, como governo federal, União, como a Neia bem comentou, existem competências. Então, cada um desses entes, né, federativos, eles têm uma competência. E o que acontece muitas das vezes? O cidadão que tem um pouco mais de conhecimento, como assim, os da classe média, que tem, por exemplo, ele tem uma negativa no plano de saúde, ele já automaticamente ele vai acionar a justiça. Ele já tem aquilo, eu vou fazer uma liminar, vou pedir uma liminar na justiça para eu conseguir aquele procedimento, aquela cirurgia que o plano de saúde está me negando, e por ser uma organização privada, eles têm a obrigação, vem a liminar, acolhido na hora, independente do porte da operadora de plano de saúde, que eu atuei anos nessa área, desde a época da faculdade, né? Eu era estagiária no escritório do professor Omiro, da FAAT, e então a gente via isso o tempo todo, e a gente trabalhava com operadoras de plano de saúde de pequeno e médio porte. Então, às vezes, um procedimento tinha um impacto muito grande, mas o juiz ia lá, não, a saúde é mais importante do que o dinheiro. Então, concedia a liminar. Agora, quando você vê essa negativa, por exemplo, pelo SUS, pelo Estado, nesse sentido, de um serviço público para todo mundo, né? Aí é diferente, porque a pessoa vai fazer o quê? Foi o que a gente já comentou aqui. Ela vai procurar um vereador para conseguir a vaga para ela vai procurar uma ONG, ela vai procurar outras formas para ela conseguir ter acesso. Por quê? Quando ela ingressa com uma ação, por exemplo, para pedir um medicamento de alto custo, ou para pedir uma vaga, porque precisa da cirurgia e nada que vem essa vaga, ela tem a barreira. Não, mas você tem que respeitar a fila. Mas o orçamento não dá para cobrir. E aí, ela tem a liminar, ela é concedida até a liminar, porém, ela não é eficaz, porque a pessoa não consegue acessar aquele direito por meio da liminar. É um papel sem valor algum, porque na prática não acontece. Então, o papel do judiciário também é de fiscalizar, porque como os entes, eles são obrigados a ter atos vinculados à lei, né? O ato dele é vinculado à lei, ele tem que fazer o que a lei determina. Então, quando ele não faz, o Poder Judiciário, através de mandado de segurança, através das liminares, é quando a gente começa a tratar essa má atuação, na verdade, né? Mas quem é o Poder Judiciário? Ela entra na Defensoria Pública? Sim, como é que funciona? Entra na Defensoria Pública, que ela pode ter o acesso através da Defensoria Pública. Ou na OAB. Por mais isso, que é a OAB, que as pessoas falam, vou lá na OAB pedir um advogado da OAB, e muitas das vezes, o que acontece? O Estado fornece essa justiça gratuita em relação a honorários, em relação a custas processuais, né, honorários de sucumbência, tudo isso. O que acontece? A pessoa, ela não tem confiança por ser algo público, porque, assim, o advogado também, que as pessoas não sabem, eu falo muito isso para os meus clientes, alguns que vêm reclamar, mas por que aquele advogado não deu atenção para mim, não fez isso, não fez aquilo, mas quando o advogado, ele atua pela Defensoria do Estado, ele tem limitações até na atuação dele. Eu não posso pedir para um cliente me trazer uma cópia, um xerox, ele vai, eu preciso da certidão atualizada, o cara não sabe nem como chegar e obter aquela certidão, e eu não posso falar assim, não, dá o dinheiro aqui que eu vou lá e tiro essa certidão para você. O advogado da assistência judiciária, ele é limitado, mas as pessoas não entendem, elas vão lá reclamar porque o advogado não ajuda. Então, a gente vê assim, que o Estado fornece meios, eu forneço meios de acesso à justiça para aquele que não tem condição de pagar um advogado particular. Porém, tem esses entraves, porque ele não tem, para vocês terem noção, antes a OAB imprimia as procurações,
quando alguém ia pedir um advogado pela defensoria, imprimir as procurações. Aí começou o quê? O advogado tem que imprimir também. Ele tem que gastar, ele recebe os honorários, acho que é 1/3 do valor do que é cobrado na tabela da OAB, totalmente diferente, só recebe no final, quando termina o processo, ou quando tem um acordo para ele receber, e é uma luta para ele receber aquela certidão de honorários, porque às vezes o juiz concede o valor integral, aí a defensoria não paga aquele valor que está. Então, isso as pessoas não têm noção, não têm noção. Então, assim, a gente vê assim, são as pernas que não trabalham juntas, né? Não caminham junto. Porque, assim, eu tenho que fornecer, eu tenho o direito, sim. Eu tenho que fornecer meios de acesso, porque nem todos têm. E aí tem essas falhas, tanto do Estado, porque ele não fornece aquilo que a Constituição fala que ele tem que garantir, não. Você tem que garantir a educação de qualidade, você tem que garantir a saúde para todos, mas a gente vê que na prática isso não acontece. Mas é uma possibilidade que as pessoas desfavorecidas têm, né? Acho que a Neia quer fazer uma colocação. Eu queria fazer uma observação, como o serviço público trata mal o seu público interno, que são os seus profissionais, os seus servidores, e trata mal o público externo, porque a gestão do serviço público está muito difícil, muito questionável. Hoje mesmo eu compartilhei uma reportagem que teve no Fantástico sobre a Previdência Social, o atendimento do INSS, e compartilhei porque uma das nossas colegas, representante lá, diretora do nosso sindicato, ela fez uma colocação muito pertinente, porque a gestão do INSS, nesses 6 meses de pandemia, ele não se preocupou em cuidar dos servidores, em prevenir ele de doença, proteger ele da Covid, de passar os EPIs necessários para cada servidor, de ter uma estrutura lá no local da agência para que os segurados também não se contaminassem com aglomeração, para ter uma boa higiene. 6 meses ele ficou pensando no que ele ia fazer. Então, ele não cuida bem nem do público interno, nem do público externo, que é a pessoa para quem a gente presta o serviço. Então, nós estamos num momento muito difícil, muito difícil. Porque o próprio nome já diz, servidor, né? Sim. É para servir, né? E são preparados para isso. São preparados. São pessoas que eles se transformam em especialistas naquele assunto. Eles estudam para passar em concurso público, eles passam a tratar daquela questão. Então, toda hora eles estão envolvidos naquele assunto, estudando, vendo o que mudou, para poder atender bem o público, e a própria gestão deste serviço público não valoriza e não se preocupa com o seu corpo de servidores. Agora, na pandemia, parece que tudo ficou mais complicado, né? Para nós, professores, é bastante dificultoso, em razão da dificuldade dos alunos de acessar as aulas no horário em que eles precisam acessar. Para os médicos, acho que a quantidade de pacientes e a preocupação com o risco de contaminação com a Covid, né? Nessa área de assistência e seguridade, na área do direito, quais são as maiores dificuldades? Vou perguntar para a Benê, e quais são as saídas que a gente tem, ou seja, que recursos a gente tem para quem está nos ouvindo, apesar da pandemia, o que existe assim, de facilidade para as pessoas conseguirem ter acesso aos direitos que elas têm? Então, existem os canais
todos agora virtuais para a pessoa acessar, porque assim, teve a pandemia, alguns processos, agora o que nos ajudou foi que os processos são eletrônicos aqui em Atibaia, então isso facilitou bastante, porque a gente pode continuar trabalhando, movimentando os processos, né? O cliente não fica desassistido, porém, a defensoria não está funcionando, a OAB não está funcionando, o Sejusc não está funcionando, então perrou muita coisa. Eu vejo assim que eu não sei como que vai ser essa volta agora, porque eu tive mesmo várias audiências, acho que umas 10 audiências canceladas, né, nesse período, e a gente não sabe como vai ser o retorno. Então, assim, muitas pessoas estão, apesar de ter a facilidade em algumas questões, você acessar, o procedimento é eletrônico, mas se a pessoa depende da assistência judiciária, como que ela vai ter acesso? Como que ela vai recorrer? Entendeu? Então, alguns, por exemplo, a Justiça Federal, mesmo em relação ao auxílio emergencial, eles forneceram meios para que o cidadão que tem o seu pedido negado, não conseguiu, mesmo contestando, não teve aqueles critérios, mesmo com os critérios preenchidos, foi negado o pedido de auxílio emergencial, foi aberto uma oportunidade para a pessoa ingressar, fazer o pedido para que recebesse auxílio, se justificar através desse canal, sem a assistência de advogado. Mas a gente sabe que para uns vai ter a facilidade, para outros ele vai precisar do profissional. Então, tanto é que tem pessoas que eu tenho contato que vêm até a mim, que eu posso auxiliar, eu estou auxiliando, é o meu papel, né? Ter o conhecimento e auxiliar. Hoje mesmo, uma amiga me falou: olha, o meu foi deferido, mas eu não estou conseguindo receber, eu recebi a primeira parcela, as outras duas não recebi. O que eu faço? Já fui na caixa falando que eu tenho que ver o aplicativo. O aplicativo não me dá oportunidade de contestar. Então, o que acontece? A gente vê que tem atrapalhado nós como profissionais, porque, por exemplo, a questão das audiências virtuais. Tem situações que é interessante fazer audiência, tem situações que não são interessantes para o cliente, por exemplo. E aí tem toda aquela questão, eu vou trazer o cliente no escritório? Eu vou na casa dele? Como que vai funcionar? Então, assim, tá complicado para todo mundo, tá complicado para a gente como profissional, por mais que a gente tenha a possibilidade de ingressar em juízo eletronicamente, mas e as pessoas que não têm acesso à justiça? Aí cabe o quê? O profissional que às vezes a pessoa tem um contato, é um familiar que é advogado, é um amigo que é um advogado, para tentar auxiliar essas pessoas e fazer, às vezes, a ação deixar de êxito para que a pessoa possa ter acesso à justiça. Por exemplo, nós temos agora também em Atibaia todos os protocolos lá sem papel. Então, como que a pessoa que não tem conhecimento, não tem leitura, não tem internet, por mais que a prefeitura disponibilizou alguns servidores para estar ajudando a pessoa a abrir lá, fazer o cadastro, tem que ter e-mail, a pessoa não tem e-mail. Por exemplo, o papel mesmo. Loucura, tem que fazer né? cadastro online. Mas tem gente que não tem nenhum e-mail. Então, é complicado. Então, assim, a questão da pandemia, ela só agravou, porque questões que poderiam ser resolvidas presencialmente não podem ser resolvidas presencialmente. Você vai acessar 135, você não consegue resolver. Você vai acessar o 111 para resolver algum problema do auxílio emergencial, como você bem pontuou. Às vezes a pessoa não tem crédito, vai até ser atendido, já foi o crédito da pessoa. Então, assim, não tem acesso à internet. Então, assim, fica complicado. E perder esses milão aí que o presidente falou não é fácil, hein? R$1.000 na conta do auxílio. Estou esperando cair meu milhão. O de vocês caiu esse R$1.000, não? Não. Não caiu o meu também, não. Não sei o que aconteceu, que é milão, estou esperando. Osni, eu vejo bem temos que evoluir.
Tudo bem, temos que evoluir, mas tem que, o princípio dessas novas mudanças é que todo mundo tem esse mínimo básico, todo mundo tem acesso à internet, nós sabemos que a inclusão digital, mais de 50% não tem inclusão digital ainda. Então, eles partem do princípio que você tem bom aparelho, que você tem internet, que você tem dinheiro para manter a internet e o seu telefone, os créditos. Então, não pode partir desse princípio. Nós temos que pensar em idosos, pessoas com deficiência. Ninguém pensa nos idosos, nas pessoas com deficiência, que elas não conseguem resolver isso. Então, não podemos partir do princípio que todo mundo tem a mesma condição. Certo? Então, isso é uma falha extremamente... familiares idosos sabe disso, né? Sim. Minha mãe, meus pais tinham muita dificuldade. Então, você não pode partir do princípio que nós estamos na mesma condição. E quem fica gerindo esse serviço público, ele tem que ter esse olhar, porque ele não está trabalhando com pessoas que estão na mesma igualdade. Eu vi uma pessoa postando aqui, que é a Valéria Calisto, que nunca perde as nossas lives. Ela colocou que o sol nasce para todos, mas a sombra não é para todo mundo. E é isso que acontece. É muito complicado isso. Você não pode partir do princípio que está todo mundo na mesma condição. E é o que a Benê colocou. Nós tivemos que nos adaptar. Eu tive que comprar fone de ouvido, tripé, tive que comprar luz para ficar melhor iluminado o ambiente, mas não é todo mundo que tem essa condição. Eu tive que aprender a mexer num monte de sistema, e olha que eu tinha um conhecimento prévio, e mesmo assim eu tive que perguntar, aprender, me informar, então é muito complicado isso. Nós temos que pensar em dar um bom atendimento para todo mundo, não partir de um achismo que todo mundo está na mesma condição para que eu possa dar esse atendimento. Legal. Quero mandar um abraço aqui para Dalva Elias, Helenita Cardoso, Raimundo Lopes, Valéria Calice, Loanda, Flaubert Rocha, é isso, né? Capim, um abraço para todos que estão acompanhando aqui, Daiane Trindade, Fábio Lopes. Ô, Fabião, tamo junto, hein, meu querido? Isso aí, Fábio, desde aí do Cafro, com o Frei, imagina, Antônio da Costa, Daiane Trindade. Gente, super obrigado por estar acompanhando a gente. A gente vai chegando aqui aos 56 minutos. Acho que é um assunto tão rico, né? Principalmente essa questão que você tocou do idoso, porque na idade em que eu me encontro, eu já perdi meus pais, né? Eu tive a convivência com meus pais, com meus avós, e a gente vê que com a tecnologia facilita muito, como a Benê colocou, né? Da Atibaia sem papel, para mim tem facilitado muito, mas para muita gente as pessoas não têm conseguido acessar, até por conta dessa questão tecnológica, né, da dificuldade. Eu já me vi em situações em que um advogado falou para mim, você faz uma petição e entra lá. Eu falei, tá bom, eu faço a petição. Então, assim, é como se a gente tivesse condições de atuar numa área que não é nossa área do conhecimento, né? Assim como a área de jornalismo, né, todo mundo está habilitado a fazer, e a gente faz as duras penas aqui e nem sabe se a gente consegue fazer tão bem quanto a gente deveria. Mas, enfim, eu estou super feliz de estar com vocês, duas mulheres batalhadoras. Eu achei uma coisa interessante que a Benê falou, que antigamente fazia um currículo, tinha que ter a boa aparência, agora você tem que ter bom aparelho, né? Tem que ter boa aparência, bom aparelho e uma boa conexão, porque senão você não consegue fazer as coisas como deveria, né? No trabalho, eu que estou fazendo trabalho remoto, mas são contingências que a gente está vivendo
em 2020, né? E a gente vai superar, tenho certeza que juntos a gente vai conseguir atingir e fazer uma cidade melhor também. Então, agradecer a Benê. Benê, super feliz em estar aqui com você, Neia. Obrigadíssimo. Gosto muito de vocês. Se tiverem algo a dizer, vou passar a palavra para a Benê, que é estreante, né? Se quiser encerrar, dizer algo que a gente não terminou ainda, de aproveitar esses últimos minutos. Eu quero, primeiramente, agradecer, inclusive, pelo convite, agradecer por essa ponte, né, que foi feita pela minha amiga Neia, para eu estar aqui hoje com vocês, nesse bate-papo. E eu quero dizer, assim, encerrar minha fala dizendo que a educação, ela mudou a minha vida. Não só a minha vida, mudou a vida da minha família, eu pude ser referência para os meus familiares, para os meus amigos, e eu pude crescer como pessoa, como profissional, e pude entender que o meu conhecimento tem que ser para servir. Se não adianta eu ter o conhecimento para mim, eu tenho que repassar, compartilhar, repartir, como nós fizemos nessa noite. E eu tenho que dizer também que todo mundo é digno de respeito, independente da sua cor de pele, independente da sua condição social, independentemente do seu trabalho, da sua profissão. Todo mundo é digno de respeito, todo mundo tem direito. E, para encerrar, eu quero dizer que a educação, ela tem o poder de transformar não só uma vida, mas uma família, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. Por quê? Porque ela liberta e ela te faz sonhar e acreditar que o seu sonho pode se tornar realidade. É isso. É isso aí. Manda um abraço para a Daiane Trindade, que entrou agora há pouco aqui. É a minha prima. É minha prima. É isso aí, Daiane. Um abraço para a Daiane, para a Dalva, para a Lenita. Muito obrigada. Edneia, vamos lá. A bola está com você. Eu quero agradecer de novo. Você é muito carinhoso sempre. É uma pessoa que a gente só troca coisas boas. Eu fico encantada com você toda vez que eu tenho um encontro com você. Quero agradecer que você proporcionou esse momento com a minha amiga que eu admiro, que é a Benê, e você sabe que eu sou uma defensora das políticas públicas e dos serviços públicos de qualidade para todos, né? E eu também queria acabar com uma observação aqui que eu separei. Muitas pessoas colocam por aí que assistente social, em vez de dar o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar. Na verdade, essa máxima não existe dentro da política de assistência social, nem dentro da questão do serviço social, justamente porque as pessoas não estão nas condições iguais, elas estão em condições diferentes. Então, eu gostaria de concluir com a seguinte frase, o seguinte pensamento: o melhor é educar do que ensinar a pescar. Pois se você ensina alguém a pensar de forma crítica e ser politicamente consciente, então, qualquer que seja o desafio, ele vai se juntar aos seus pares e vai lutar pelos seus direitos. É com isso que eu concluo o nosso encontro. É isso aí, meninas. Fico muito grato e agradeço também as pessoas que estão acompanhando o Correio de Atibaia. O Correio de Atibaia trabalha com jornalismo público, né? Nós produzimos material de interesse público, matérias exclusivas, e nós estamos aqui também para servir, né? O papel do jornalista é levar informação, levar consciência crítica, e nas próximas semanas estamos planejando conversar com os candidatos a prefeito pela cidade de Atibaia,
Atibaia, e pode ter certeza que todas as questões que nós estamos debatendo, cobrar deles, né, uma postura, e vamos gravar esse material para que fique registrado nossa esperança de dias melhores e que a cidade possa florescer, apesar desse momento difícil pelo qual estamos passando. Então, quero agradecer a vocês, agradecer quem nos acompanhou, desejar uma ótima semana, com muita fé e saúde. Uma ótima noite a todos, um bom descanso. Beijo.